Jesus. Se o sonoplasta puder colocar mais um pouco de som, nós vamos agradecer. Sonoplastas são aqueles que têm e precisam ter as mãos ungidas. Mãos ungidas. Porque são canal que Deus usa para, através de suas mãos, controlar esse som abençoado para que todos possam ouvir de forma agradável e com nitidez a palavra, o louvor, o testemunho, que Deus abençoe os nossos sonoplastas. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Amém. Quem está na prova, diga amém. Glória a Deus. Se está na prova, é para ser aprovado. E eu vou pregar aquilo que Deus colocou no meu coração. 1 Samuel, capítulo 30. 1 Samuel, capítulo 30. São 8 horas e 27, é isso mesmo, 27 minutos. Culto encerra 9 horas, 9h15. Prometo aos irmãos que vou procurar passar aquilo que Deus me deu dentro do horário. Mas tudo depende do que o Espírito Santo quiser fazer. Isso aí é com ele. 1 Samuel, primeiro porque é livro, capítulo 30, versículo 1, nós vamos ler 20 versículos. 20 versículos. A igreja vai acompanhar. A palavra de Deus nos diz assim: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclague, e tinha ferido a Ziclague e tinha posto a fogo, e levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e as suas mulheres, seus filhos, suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jizreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos, das suas filhas. Todavia Davi se esforçou no Senhor seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me, peço-te, aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então Davi consultou ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo a alcançarás, e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os seus 600 homens, que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os que ficaram atrás pararam. E seguiu-os Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram atrás, por não poderem, de cansado que estavam, passar o ribeiro de Besor. E acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos e 2 cachos de passas. E comeu, e voltou-lhe ao seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão nem bebido água. Então Davi lhe disse: de quem és tu e de onde és? E disse o moço egípcio: sou servo de um homem amalequita, e meu senhor me deixou, porque adoeci há 3 dias.
nós demos com ímpeto para a banda do sul, dos queretitas, e para as bandas de Judá, e para as bandas do sul de Calebe, e pusemos fogo a Ziclague. E disse-lhe Davi: poderias descendo guiar-me a esta tropa? E disse-lhe: por Deus, me jura que não me matarás, nem me entregarás na mão de meu senhor, e descendo te guiarei a esta tropa. E descendo o guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo e dançando, por todo aquele grande despojo que tomara da terra dos filisteus e da terra de Judá. E feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão 400 jovens que, montados sobre camelos, fugiram. Assim Davi livrou tudo quanto tomaram os amalequitas, também as suas 2 mulheres livrou Davi, e ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo, e até tudo quanto lhes tinha tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas, e levaram-nas diante do outro gado, e dizia: este é o despojo de Davi. Amém? Senhor, no nome de Jesus Cristo, queira Deus falar com teu povo mais uma vez, como o Senhor já tem falado. Eis-me aqui, usa-me como tu queres, fala por mim e em mim, no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Queridos, achei por bem ler todo este texto, para que a igreja pudesse acompanhar e juntos nós tirarmos daqui uma revelação que Deus colocou no meu coração. Ainda que com pouco tempo, mas com o texto que nós lemos, os irmãos já pôde entender a narração do texto, já pôde saber o que acontecer aqui. Mas eu quero aqui tirar alguns detalhes que eu observei nesse texto aqui, para a nossa meditação e para o nosso crescimento. Davi foi um homem escolhido por Deus, um homem segundo o coração de Deus, foi ungido para ser rei, foi levado ao palácio e ali chamado por Saul, como foi dito pelo irmão aqui, que louvou ao Senhor. E ali, quando ele tocava a sua harpa, o espírito que atormentava Saul ia embora. Davi começou a sobressair, começou a pelejar as guerras, e com isso ele começou a ser invejado por Saul, a ponto de Saul procurar matar Davi, procurava tirar a vida de Davi. Sabe o que aconteceu? Para não morrer pelas mãos de Saul, Davi teve que pedir exílio, ou seja, pedir ajuda em terreno inimigo, pedir ajuda aos filisteus. Davi, quando chegou em Ziclague, Ziclague estava sendo dominada pelos filisteus. Davi não estava na sua casa, Davi estava na casa do inimigo. Davi não estava no seu terreno, Davi estava no terreno do inimigo. Olha só a situação de Davi. E por gratidão na peleja dos filisteus contra Israel, Davi desceu com o rei Aquis para pelejar as guerras contra Israel. Mas os príncipes dos filisteus, quando viram que Davi chegara com Aquis, porque o crente, aquele que serve a Deus, é conhecido, não adianta, onde ele chega, ele é conhecido. Então logo viram que era Davi, aquele que matara o gigante. Não, esse homem não pode pelejar conosco, este homem não pode ficar aqui, quem sabe ele se voltará contra nós e se aliará ao exército de Israel. Então ali acharam por bem mandar Davi de volta para sua casa, para Ziclague. Diz a Bíblia Sagrada, no versículo 1 aqui: sucedendo, pois, que chegando Davi e seus homens a Ziclague, a caminho de
3 dias. Davi estava caminhando para a sua casa, havia 3 dias. E quando Davi chega na cidade de Ziclag, olha, de longe ele começa a avistar uma fumaça, algo que estava queimando, alguma coisa estava errada. De longe ele começa a ver a destruição. Agora imagina só a situação. 3 dias caminhando para chegar na sua casa, o retorno da sua casa. O que Davi esperava e o que qualquer um de nós espera quando nós estamos de volta para os nossos lares? Eu quero te chamar a atenção. Todos nós procuramos ter uma casa. Todos nós procuramos ter uma família. Todos nós trabalhamos para termos bens espirituais e bens materiais. Quando nós estamos cansados do trabalho e retornamos para a nossa casa, o nosso desejo é chegar em casa e encontrar tudo bem, tudo tranquilo, tudo em paz, porque é o local do nosso descanso. Depois de um grande dia de trabalho, cansado, fadigado, esperamos chegar em casa e abraçar os nossos filhos, sentir ou ter o carinho da esposa. Mas quando Davi caminharam junto com seus homens, 600 homens, 3 dias, cansados, quando ele chega na sua casa, o que ele encontra? A cidade destruída, a sua casa destruída, a sua família desaparecida e os seus bens que foram levados. Sabe o que aconteceu com Davi aqui, os seus homens? Perdeu tudo. Alguém pode usar uma expressão assim: chegou ao fundo do poço, foi tirado debaixo dos seus pés o chão. Aí teve uma mistura de sentimento, de cansaço, dor e raiva. Agora imagina só, o que esse homem esperava encontrar, e de repente o que ele encontra. Quem sabe eu estou pregando para você esta noite, que está aqui, que parece que o chão foi tirado debaixo dos seus pés. Que aquilo que tanto você trabalhou para conseguir, aquilo que tanto você trabalhou para conquistar, alguém levou tudo. Aí você olha de um lado para o outro, um sentimento, o cansaço, a fadiga, o estresse. Aí a família destruída, aquilo que tanto você trabalhou para conquistar, o inimigo levou. Agora tudo aquilo onde você era uma base, porque a casa é uma base, aonde nós nos recompomos para voltar ao trabalho, ou vir para a casa do Senhor, ou para fazer a obra de Deus. É muito mais difícil. Quem está passando por uma luta no lar, na família, no casamento, ou está vivendo a situação financeira crítica, é muito mais difícil fazer a obra do que aquele que tem tudo, tem uma família estruturada, tem dinheiro no bolso. É muito fácil falar daquele que está passando prova. Eu quero ver estar na prova. Ser chamado por Deus, ser escolhido por Deus, não significa que não vamos ser provados. Não significa que Deus não vai permitir que alguma coisa, ou de repente algo seja tirado de nós. Que as estruturas não sejam abaladas. Agora imagina só, situação de Davi. A Bíblia diz que Davi e os seus homens choraram.
choraram, como nós lemos aqui, a ponto de já não terem mais força para chorar. É aqui que o valente se derrama. É numa situação que vê, né, aquele que é valente ou não é. Quero ver o valente aqui. Quero ver o valente numa situação dessa. Porque valente quando tudo está bem é fácil. Quero ver valente aqui quando é te tirado tudo, quando você está no fundo do poço e que você não tem nada. Quero ver o valente aqui. Nem forças para chorar Davi tinha mais juntamente com seus homens. Porque há momento que acontece isso na nossa vida. Às vezes não temos nem força para chorar. Às vezes tem pregador, quando está pregando, ele fala mal do crente que está com o olho lá, mas às vezes nem força para derramar uma lágrima ele não tem, porque já chorou tanto que já não consegue nem mais chorar. Mas Deus nesta noite está falando contigo neste lugar. Você que está na prova, você que está vivendo, quem sabe, o fundo do poço, não se preocupe, porque ainda há uma saída. E a Bíblia diz aqui que o ânimo dos homens que estavam com Davi ficaram tão angustiados, que a Bíblia diz que eles procuravam ou queriam apedrejar Davi. Aí começou a procurar um culpado para a situação. Culpado é Davi. Porque, irmãos, quando uma pessoa está amargurada, a Bíblia diz que a raiz de amargura, ela contamina, tem que ser cortada, tem que ser tirada, antes que ela venha contaminar os outros. Mas o que fazer numa situação dessa? Tudo, perdeu tudo. Bens, casa e família. Sem falar do cansaço físico, o estresse, a agonia. Oh, quantos não sonhavam chegar em casa e ter uma cama para descansar? Vou chegar, vou deitar, vou relaxar, vou espichar minhas pernas, né? Vou descansar minhas canelas. Quando chega, encontra outro cenário. Isso nunca aconteceu com ninguém aqui, né? Quando você está cansado, às vezes chega, ou você espera uma coisa, você recebe uma notícia, uma ligação, que às vezes muda tudo. Que em vez de você ter um descanso, piora ainda mais a situação. Foi o que aconteceu com esses homens. Começou a contaminar um e o outro a amargura que estava no coração desses homens. E começaram a procurar, entenderam com o outro: nós vamos apedrejar Davi, vamos matar esse homem, nós confiamos nele, nós viemos aqui, acompanhamos ele, ele era para ter nos protegido, a nossa família foi embora, nós perdemos tudo, foi por culpa dele, vamos apedrejar ele. Agora imagina só a situação de Davi. Além da dor de ter perdido a sua casa, além da dor de ter perdido a sua família, além da dor de ter perdido os seus bens materiais, levaram tudo e ainda queriam matá-lo. Era esta a situação do ungido, era esta a situação de Davi. Mas a Bíblia diz que enquanto estes homens estavam amargurados, com ânimo amargurados, sabe o que Davi fez? Eu vou te mostrar o caminho quando uma situação dessa acontece. A Bíblia diz aqui no versículo de número 6, na última parte: todavia Davi se esforçou em Deus. Quando
quando você não sabe o que fazer, quando o chão sai debaixo dos seus pés, quando você chega no fundo do poço, a única coisa a fazer é se esforçar e se fortalecer em Deus. Não é a palavra do médico que vai te trazer conforto. Não é a palavra do psicólogo que vai te trazer conforto numa situação dessa. Não é a palavra do político que vai te trazer conforto. A única coisa que fortalece o crente, ou a pessoa, o ser humano, é Deus numa situação dessa. Salmo de número 46. O Senhor é o meu refúgio e minha fortaleza, e nele confiarei. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que a terra, os montes se transportem para o meio dos mares, há uma cidade, um rio, cuja cidade, um rio que nos leva à cidade de Deus. Deus está no meio dela, não será abalada. Se você está vivendo esta situação, se esforça em Deus, se fortalece no Senhor, Ele multiplicará as tuas forças. Enquanto muitos estão querendo matar, enquanto muitos estão colocando culpa em um e outro, se fortaleça em Deus. Não é fácil olhar um filho nas drogas. Não é fácil ter um casamento abalado. Não é fácil você perder uma casa, aquilo que tanto você trabalhou para conseguir. Perder um emprego. Às vezes a pessoa, como a notícia que eu ouvi outro dia, 33 anos de trabalho, faltando 2 anos para aposentar, chega o chefe e manda embora, sem dar satisfação. A pessoa deu a vida dele, se dedicou a vida toda, e de repente alguém... Davi usou a forma que todo crente precisa usar. Ele se fortaleceu em Deus. Davi foi buscar a Deus. Quando não se tem direção, quando não se sabe para onde ir, quando não se sabe o que fazer, meu irmão, meu amigo, eu tenho uma solução para você. Quando você não sabe o que fazer, quando a porta está fechada, quando está desempregado, busca a direção em Deus. Busca a direção em Deus. É no Senhor. E a Bíblia diz que Davi foi a Abiatar, sacerdote, filho de Aimeleque, e pediu o éfode. A única coisa que eu tenho que fazer agora. Casa destruída, família desaparecida, os bens tirados. E não sabia para onde ir, porque não sabia para onde tinha ido o inimigo. O que fazer? Sem direção, sem rumo, sem saber o que fazer. Momentos que chegamos isso na nossa vida. Paramos, olhamos para um lado e para outro. Não sabemos que decisão tomar. E deixa eu te dizer uma coisa. Eu aprendo junto com você, nós estamos aprendendo aqui. Qualquer decisão que você for tomar, qualquer direção que você for tomar, muito mais quando se envolve a sua família, nunca tome sem a direção de Deus. Nunca tome decisão que envolva a sua família sem a direção de Deus. Porque você pode destruir todo o seu lar, toda a sua família. Mas Davi buscou direção em Deus. Busque a direção de Deus esta noite. Busque a resposta de Deus esta noite.
Não é o médico que vai te dar a resposta certa. A última palavra, quem dá é Deus. É Ele que dá a direção certa, a última palavra. Porque Deus não vai deixar o servo dele sem resposta. A Bíblia diz que Davi foi buscar a Deus, foi clamar ao Senhor. Seu casamento está sendo abalado, vai buscar direção em Deus. Seu filho está desviado, vai buscar direção em Deus. Glória a Deus. Só Deus para te direcionar. Só Deus para te mostrar o que fazer numa situação dessa. Mas Ele tem a resposta para a sua vida. Sabe o que Deus falou com Davi? Você pode ir, Davi, porque eu sou contigo. Você pode ir, Senhor, mas eu vou conseguir alcançá-los. Você vai alcançar. Senhor, eu vou conseguir derrotá-los. Você vai derrotar. Porque é assim que Deus fala. Deus não chega para você e fala assim: você não vai conseguir. Fica no lugar onde está, fica se lamentando, fica chorando, fica murmurando. Não, Deus nunca tem essa palavra. Quem sabe o seu amigo tem, quem sabe até o irmão da igreja tem, quem sabe o vizinho tem. Mas a palavra de Deus é assim: pode, porque eu serei contigo. Pode ir, Davi, você vai alcançar. A Bíblia diz que Davi foi. Quando chegou, caminhando, já cansado, a dor do coração, dor da perda. Quando Davi caminhou aproximadamente uns 25 quilômetros, chega junto ao ribeiro de Besor. Os 600 homens, a coisa estava tão feia para aqueles homens, que 200 homens já não conseguiam nem caminhar mais. De tão cansados que estavam, que não conseguiam nem atravessar o ribeiro. Não é rio não, é ribeiro. Eles já não aguentavam mais caminhar. Eu não tenho tempo, mas poderia entrar aqui. Há muitos cansados, fadigados, mas não é porque está derrotado, não. Não é porque está em pecado, não. É porque as lutas, o cansaço, a fadiga, o estresse. E tem muitos que em vez de tomar a carga dele, tomar a luta dele, começa a criticar. Duzentos homens cansados. Eles queriam prosseguir? Queriam, mas não aguentavam. Isso fala daqueles que querem fazer a obra de Deus, mas às vezes precisa trabalhar. Aqueles que têm uma chamada na obra do Senhor, mas não consegue. Ele quer fazer, mas às vezes quando ele tem um compromisso, uma coisa e outra, está preso no trabalho, não consegue desenvolver aquilo que Deus chama ele. E muitos criticam, mas Deus conhece a vida de cada um aqui. Deus conhece a sua vida. 200 homens. Sabe o que Davi fez? Deixou a bagagem com eles. Vamos fazer o seguinte: vocês ficam aí tomando conta da bagagem. Besor, o ribeiro de Besor significa lugar frio.
local de descanso, ou numa outra tradução, lugar de motivação. Significa a palavra Ribeiro de Besor. Isso é para aqueles que estão cansados, que por um momento precisa parar, para descansar, para recuperar suas energias, para voltar novamente à ativa. A Bíblia diz que Davi deixou os 200 e seguiu com 400. De repente, sabe quem Davi encontra? Encontra um egípcio caído. O homem estava desacordado, como que morto, doente, faminto, com sede. Meu Deus, isso é tremendo. Sabe o que Davi fez? Ele poderia ter seguido avante e feito como os inimigos dele fez. Mas sabe o que Davi fez? Socorreu aquele homem. Isso fala daqueles que nós encontramos no meio do caminho, precisando de ajuda, abandonado até pelo inimigo, porque o diabo já sugou tudo que ele tinha, já acabou com a saúde dele, já quase matou ele nas drogas. E muitos passam direto. Quem não se lembra do bom samaritano? Mas deixa eu te dizer uma coisa. Esse homem caído, doente, abandonado, foi o canal que Deus usou para levar Davi até o exército inimigo. Aqueles que muito desprezam hoje, pode ser aquele que vai te ajudar amanhã. Aqueles que muitos passam direto e não dão atenção, porque está doente, está faminto, está com sede. O diabo destruiu a vida dele, está todo arrebentado, pobre, não tem dinheiro. Então esse aí não vai servir não. Esse pode ser o canal que Deus estará usando amanhã, nesta direção que Ele te deu. Diga para o seu irmão assim: ajude aquele que você encontrar no caminho caído. Ele pode ser um canal de bênção para a sua vida amanhã. A Bíblia diz que Davi alimentou aquele homem, deu de beber a ele água, deu passas de figo a ele, deu cachos de uva a ele, de passas a ele, e ele se revigorou. E de repente Davi perguntou a ele: de onde és tu? Quem é você? Depois que ele se recuperou. Não foi antes não. Não, então é esse, então nós vamos ajudar ele, que ele vai direcionar nós. Não, foi antes. Tem uns que perguntam primeiro, né, para depois ajudar. Não, esse não serve não, deixa de lado. Depois que Davi ajudou. Agora imagina só se ele passa direto. Imagina só se ele não socorresse aquele homem, presbítero Thiago. Meu Deus, irmãos, precisamos atentar para o que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que aquele homem fez um propósito com Davi: eu vou levar você. E contou toda a história para Davi. Nós saímos saqueando aí as cidades, e passamos em Ziclag e colocamos fogo. Olha só para quem ele estava falando, sem saber que estava falando para aquele que estava atrás do exército inimigo. Passamos em Ziclag, colocamos fogo na cidade, carregamos tudo. Aí Davi chegou para ele e falou assim: você pode nos levar até esse exército? Posso levar vocês. Aí vocês vão me jurar uma coisa: que vocês não me entregarão a eles, porque senão me matarão. Sabe o que Davi fez? Não, pode ficar tranquilo. E aquele homem conduziu. E a Bíblia diz que quando Davi chegou aonde os amalequitas estavam, a Bíblia diz que eles estavam festejando,
com despojo, com os bens materiais que eles haviam roubado de Ziclag. Quando você está na pitimba, né? A expressão que muitos usam, quando você está no fundo do poço, muitos festejam, o inimigo se alegra, ele ri, ele zomba, porque ele quer ver você na sarjeta. Tira tudo que você tem e ainda fica zombando da sua cara. Mas eles tiveram uma surpresa, porque Davi estava na direção de Deus. Davi pediu orientação a Deus. Davi foi conduzido por Deus. E aqueles que são conduzidos por Deus não serão envergonhados para sempre. Aqueles que são conduzidos por Deus, o inimigo não zomba dele para sempre. Até por um momento ele pode rir da sua cara, mas logo ele vai ser envergonhado, porque o Deus da sua vida está contigo para te dar vitória nesta batalha. A Bíblia diz que eles pegaram aqueles amalequitas e cortaram eles na espada, e conseguiu fugir ainda 400 jovens a camelo. Agora, uma coisa interessante aqui: quando Deus devolve a você aquilo que o diabo tirou, ou aquilo que foi tirado de você, Ele nunca devolve a mesma coisa. Porque esses soldados aqui não era somente o despojo de Ziclag, não era só, eram os despojos das outras cidades também. E quando Davi derrotou aqueles soldados, aquele exército, ele automaticamente passou a ser dono de todos os despojos que eles haviam pegado. É sempre assim que Deus faz. Como aconteceu com Jó, ele permitiu o diabo tirar tudo o que Jó tinha, mas depois devolveu tudo a Jó. Não somente o que ele tinha, mas muito mais, além do que ele tinha. Põe de pé, porque a hora já foi. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu já estou encerrando. Você já passou por isso? Essa mensagem que eu prego é assim. Você já passou por isso? De ter a sensação de perder tudo? Ou você está passando por isso? Eu quero te chamar você aqui à frente. Se você está vivendo esta situação, no fundo do poço, quando tudo se desmoronou, parece que tudo foi de água abaixo, eu quero orar por você. Para pregar esses minutos aqui, foi o dia todo praticamente, orando a Deus e pedindo uma mensagem para você. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que estão vivendo esta situação. Eu não estou falando eu acho não, eu tenho certeza, porque não estou pregando a paredes aqui, eu estou pregando a uma igreja que serve um Deus vivo, mas que muitas vezes o diabo tem te provado, ou seja, Deus tem permitido o diabo tocar os seus filhos, a sua família, a sua casa, os seus bens materiais estão indo embora, você está perdendo tudo. Mas sabe qual é a palavra para você esta noite?
Nunca deixe de lutar por aquilo que é seu. Nunca deixe de lutar por aquilo que é seu. Se a casa caiu, Deus coloca ela de pé. Deus é poderoso para te fortalecer. Não é num passe de mágica que vai acontecer, mas Ele vai te dar a direção. A direção que você precisa. Quem sabe você terá que lutar contra o inimigo, mas Deus já garantiu a vitória na sua vida esta noite. Quem sabe você vai ter que fazer currículo de novo, mas Deus está garantindo esta noite que a porta que está fechada eu vou abrir. Aquele que precisa de salvação eu vou salvar. Eu vou tirar ele de lá. Eu vou restaurar o seu casamento, vou restaurar a sua família. Como eu estava ouvindo o pastor Josué Gonçalves falar, que a família é o único patrimônio que nós vamos levar daqui. A família é o único patrimônio. Ela não é o maior patrimônio que nós temos, ela é o único patrimônio que nós vamos levar daqui. Por quê? Porque a família tem como você ganhar para Jesus. Carro, casa, vai tudo ficar aí. Mas tem como você levar o seu filho para o céu? Orar e ganhar ele para Jesus? Tem. Tem como você ganhar o seu marido? Tem. Tem como você ganhar a sua esposa? Tem. É o único patrimônio que nós vamos levar daqui. A igreja estenda as mãos para cá. Nós vamos orar por estes aqui. Tem vidas aceitando Jesus aqui? Faz assim com a mão. Tem vidas aceitando Jesus? Se tem, faz um sinal com a sua mão. Senhor Deus e Pai, aqui estão estes, ó Deus, que por ocasião ou outra chegaram, ó Deus, ao limite, ou além do limite, ó Deus, onde tudo está indo de água abaixo, aonde tudo está sendo levado. Mas Deus, eu acredito na Tua palavra, eu acredito no Teu poder. Por isso nós estamos orando em prol dos Teus filhos aqui, destas vidas aqui, Senhor, e declarando a derrota do inimigo, a derrota do adversário. Dê a direção certa aos Teus filhos, levam eles a tomar a decisão certa. Em nome de Jesus, conduze eles ao caminho da vitória. E se porventura, Deus, pelo caminho, eles encontrarem, ó Deus, algum egípcio caído, algum, ó Deus, que foi deixado pelo inimigo, que eles venham ter a sensibilidade de socorrer. Oh, Pai Santo, no nome de Jesus Cristo, conceda ao Teu povo a vitória. Em nome de Jesus, fortalece-nos mais uma vez, fortalece-nos a Tua igreja, sê propício a nós, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, nós oramos a Ti, no nome de Jesus. Diga assim: Deus, eu sei que eu vou ter de volta aquilo que o Senhor me deu, porque foi o Senhor que me deu, e o diabo não vai tirar. Por isso eu tomo posse da minha vitória. Volte para o seu lugar adorando a Deus e confiando no Deus que é tudo pode. Que Deus em Cristo abençoe a todos.